Isso, deu. Então, vamos relembrar. Lá na página 2, a derivação imprópria, a finalização, então, do caderno de atividades, tá? Ali nós sabemos o que é a derivação, só relembrando. A derivação imprópria é o processo de formação de palavras em que há a mudança apenas na classe gramatical das palavras, ou seja, não há alteração em sua forma primitiva. A derivação imprópria é quando, por exemplo, um verbo se torna um substantivo, é quando um advérbio se torna um substantivo, é quando um adjetivo se torna um substantivo, ele deixa de exercer a sua função naquela classe gramatical e passa em outra, tá? Um exemplo, o andar da criança é feio. O andar da criança é feio. Andar, a gente sabe que é um verbo, né? Mas quando eu coloco o determinante o, ele deixa de ser verbo e se torna um substantivo. Então, por isso ela é derivação imprópria. Ele deixou de ser verbo e se tornou um substantivo. Ele está imprópria naquela função ali, tá? Então, vamos lá. Aí ali nós temos ali, né, os mais comuns, como eu coloquei assim, né, para vocês verem. Ó, lá dos verbos, ó, quando eles se tornam substantivos. O nascer do sol, esse nascer terminado em R, ele está no infinitivo, mas quando se coloca o determinante ali, ele é considerado substantivo, tá? Os adjetivos, né, por exemplo, aquele prédio é alto demais, não fale alto, ele deixa de ser um adjetivo e passa a ser um advérbio, né? A mesma coisa lá nos substantivos, o filme Monstros, que é substantivo, né? S.A. fez muito sucesso. Naquele dia ocorreu um protesto monstro. Ele deixa de ser um substantivo para ser um adjetivo. Então, vamos lá. Na questão 1, nas frases a seguir, uma das palavras sofreu derivação imprópria. Indique a frase em que ela ocorre e justifique a sua resposta. Qual delas isso acontece? Na primeira frase ou na segunda frase? Olhem ali. A 2, muito bem. Qual é a palavrinha que vocês acham que teve essa derivação? Porém. No porém, muito bem. Porque ali, ó, o porém a gente sabe que ela é uma conjunção, né? Sim. Ali ele deixou de ser uma conjunção e se tornou um substantivo por causa do artigo 1. Pode justificar dessa forma, tá? Muito bem. Foi a Giovana quem respondeu? Isso. Então tá, Gi, parabéns. É isso mesmo. Professora. Oi. Como é que é para justificar que deu uma travada? Eu não entendi. A justificativa se deu porque por conta do artigo 1, que ele deixou, que é o porém deixou de ser conjunção e se transformou num substantivo. Tá ok, pegar. Conseguiu pegar? Professora, desculpe interrompê-la, mas aonde vocês estão? No caderno de atividades do segundo bimestre, lá no capítulo de derivação imprópria, na página 2. Sim, obrigado. Encontrou? Na questão 2. Nas frases a seguir, identifique a palavra que sofreu derivação imprópria e a mudança de classe gramatical ocorrida. Vou dar um exemplo para vocês, tá? O jantar estava delicioso. No caso, jantar era um verbo e passou a ser um substantivo. É assim que tem que ser, tá? Ele está pedindo para fazer. Lá na B, seu olhar me encantou. O que aconteceu ali?
O verbo para substantivo. Isso. Ele era um verbo e passou a ser um substantivo. Lá na C. Baixo? Não. Baixo? Só um pouquinho. Ah, tá. Quem é que tá com o microfone aberto? Só abram quando vocês forem responder, porque tá dando uma interferência. Tá? É que eu acho que abriu de todo mundo, professora, que o meu abriu do nada. É? Aham. Às Sim. vezes dá uns negócios assim. Sério? Então Deve tá. ser os fantasmas. Ai, meu Deus, eu já não duvido de mais nada que possa acontecer. Tu tinha caído, Antônio, não tem problema, só levantar e continuar. Não tem problema. Ó, gente, não, tá tranquilo. Então fechem, só abram quando vocês forem responder. Pra ser nossa. É só para descontrair um pouquinho, tá? Então lá na B, ó, o olhar é um verbo, né? E deixa de ser verbo e passa a ser um substantivo, tá bom? Lá na questão C, qual é? Baixo. Alguém tinha falado que Baixo. era baixo, né? Que é um adjetivo e passou a ser um Advérbio. advérbio. Muito bem. Os bons serão recompensados. Qual é a palavrinha? Bom. Bons e passou a ser? Adjetivo para. Ele é adjetivo, mas virou substantivo. Isso, ele é Isso. adjetivo. A Maria Júlia tá com uma voz assim, bem do além, assim, parece que ela tá bem longe, Ela tá longe, né? Parece assim, que ela tá bem longe. Só um pouquinho, Kaline, a gente já vai responder, tá? Então, lá na letrinha D, bons é um adjetivo e passou a ser um substantivo. A letrinha C é baixo. A letrinha C é baixo, tá? Que ele é um adjetivo e passou a ser um substantivo. Aí depois na letrinha E, o cantar dos pássaros me encanta. Cantar. Cantar, ele é um? Verbo e virou um substantivo. Isso, virou um substantivo. Bravo, excelente sua apresentação. Ele ali é o quê? Qual é a função dele, na verdade? Bravo? Não sei. Bravo, ele é um adjetivo, né? Bravo. Sim, mas ele é o que ali? Ali ele é uma interjeição. Interjeição. Tá. Interjeição. Bravo! Interjeição. É um exemplo de ótimo, parabéns, que legal. Muito bem. Ele passou a ser o quê? Interjeição. De adjetivo para interjeição. Isso. Lá na G. Falei alto para que ela ouvisse. Alto. Ele é um adjetivo e virou advérbio. Isso, muito bem. Esse menino eu amo ele, né? Eu sempre tento colocar ele nas provas o máximo possível, né? Por que separado? Porque não é junto. Mas por quê? O porquê eu não sei. Ali eles estão brincando com a questão dos porquês, né? Dos porquês. Na tira ocorre derivação imprópria na palavrinha. Qual delas ali? Por quê? No porquê, muito bem. Justifique sua resposta. Ele acaba virando um substantivo, né? Isso, muito bem. Tem aquela parte do porquê ali, ó, o porquê, que é com acento e tem um artigo. Quando eu tenho um artigo ali, ele deixa de ser uma conjunção e passa a ser uma
Um substantivo. Tudo que coloca um artigo, um determinante, na verdade, tá? Ele vai ser um substantivo ali, né? O que porque é mesmo? Ele deixa de ser Motivo, né? O porquê, o motivo daquilo. motivo. Na frase a seguir, indique o caso de derivação imprópria e justifique. Qual é a derivação imprópria ali naquela frase? Paciente. Paciente, muito bem. Por quê? Pois, no caso, a paciente quer dizer uma pessoa que tem paciência e que sabe esperar a vez, e o outro que paciente é quando você é uma pessoa que está esperando para ser atendida num pronto-socorro. Um é substantivo e outro é adjetivo. Muito bem. É a classe gramatical que ele se transforma. Muito bem. Um é adjetivo, o outro é substantivo. Assinale as alternativas que apresentam uma palavra formada por derivação imprópria. Qual das alternativas ali tem a derivação imprópria? O verde. O verde. Muito bem, a letrinha A. E qual é a outra? O movimentar das suas mãos. D. Isso. E a letrinha D. São as duas, a A e a D. Lá na 6. Indique as classes gramaticais. Transcreva. Ali não precisa fazer, a gente já justificou aqui, tá? Identifique as classes de palavras em cada parte da frase. Veja o exemplo. Jantar ali ele está como verbo, jantar ali ele está como substantivo, certo? Ricos ele está como o quê? É adjetivo. E ricos lá na frente, os ricos? É substantivo. Substantivo, muito bem. Cuidado, cão bravo. Bravo está Adjetivo. como? Adjetivo. Bravo, você fez uma apresentação impecável. Interjeição. Interjeição, muito bem. O passarinho cantava alegremente no galho da pareira. Pereira. Pereira. Substantivo. Substantivo. Substantivo? Uhum. É que tem o artigo A. No galho da pereira. Ah, da junção de D mais A. Se fosse da Pereira, seria uma locução adjetiva, tá? Mas ali ele só quer Pereira, entendeu? Ah, entendi. Agora Ricardo Pereira é um substantivo próprio. Então, Pereira lá em cima é comum e embaixo é próprio. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. A gente não vai ler aquela questão, aquela trechinho ali, eu vou passando para vocês, tá? Nesse trecho é possível deduzir que a personagem se encontra em uma embarcação. Transcreva 2 passagens que confirmam essa dedução. Procurem aí no texto e só grifem, tá? Ainda, se coloquem assim, ó, a expressão. Ainda consigo ver os painéis nas paredes da nossa cabine. Acharam? Sim, segunda linha. Sim. Na segunda linha, tá. E depois, não haveria dança no convés principal naquela noite. Na segunda linha do segundo parágrafo. O segundo parágrafo da segunda linha. Isso. Naquela noite, perfeito. Fechou? Uhum. Lá na 8. Assinale a alternativa que substitui corretamente as palavras em destaque. Lembro do cheiro da água salgada permeando o ar. Qual o significado que dá ali? Penetrando. Penetrando. Fechou? Pairava no ambiente um ar de irritação. Flutuava. Bem. Essas eram as desgraças que assolavam minha vida.
Incomodava. 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 No final do trecho lido, há duas palavras formadas por derivação imprópria. Transcreva-as e explique por que elas constituem exemplos desse tipo de derivação. Ar, na B. Deixa eu ver, no final do trecho lido, no último parágrafo, pode ser no último parágrafo. Deixa eu ver. Esse chacoalhar. Isso, chacoalhar, muito bem. E depois, jantar. Do jantar. Isso, Só jantar. só jantar. Eles são verbos e foram transformados em substantivo. Leia os provérbios chineses e responda as questões de 10 a 13. Explique o caso de derivação imprópria no provérbio 1. Ali, ó, vou colocar para vocês, tá? Passado é a forma nominal, né, do verbo passar. Tá, só colocar isso. Uhum. E aí, automaticamente, ele foi transformado num substantivo. Tá? Na 11. No provérbio 2, há duas palavras formadas por derivação imprópria. Quais são elas? O melhor. Melhor. Né? Isso. Pior. E pior. Muito bem. Letrinha B e letrinha D. D. Estão todos acompanhando, gente? Sim. Tá. Sim. Uhum. Sim. No provérbio 3, a derivação imprópria nas palavras medíocre, comum e sábio pode ser explicada da seguinte maneira. Tem alguém com o microfone aberto. Todos os microfones abriram de novo. De novo? Sou eu. Ai, que doideira. Tá, vamos lá então. Então, tá. Posso falar? Qual das alternativas cabe melhor em relação ao provérbio 3? Mas estão sendo utilizados como substantivos, assim. É a letrinha C. São adjetivos, mas estão sendo utilizados como substantivos. Ótimo. No provérbio 4, há derivação imprópria na palavra Importante. importante. Ótimo. Acabou! Vamos lá no último agora. O último é a página. A gente vai aonde? Vamos dar uma volta na praça. Pessoal, eu tô falando da apostila. Ah, tá. Página 37, Página Gabriel. 35, querido. Desculpa, 37. Ali nós temos. Obrigado. Ali nós temos o que são os pronomes possessivos, né? Dentro dele a coesão. Eu vou fazer para vocês, porque a gente não viu isso, na verdade, em conteúdo, tá? Então, só coloquem como importante os pronomes ali, o que são os demonstrativos, tá? O que são anáforas e catáfora, anáfora e catáfora, né? Anáfora, elas são referências ao que parece o pronome demonstrativo. Estabelece uma relação coesiva que permite a retomada de uma palavra. É quando eu retomo um substantivo, como eu retomo um substantivo, um adjetivo, tá? Uma expressão ou toda uma ideia anteriormente expressa no texto, tá? Ali nós temos ali o exemplo. Ele vai retomar o que é o interno. A catáfora, ela faz referência ao que se posiciona depois do pronome demonstrativo, né? Vamos supor assim, ó, ela sempre dizia isto, não quero prejudicar. Então, isto, o que ele quer retomar vem depois, entenderam? Olha ali, ó, o isto tá ali e o que ele quer retomar é o depois, tá? E isso nós chamamos de catáfora, que é o externo, a gente fala que é externo. Isso aí vocês vão ver melhor no ensino fundamental. Onde é que tá essa aí? Eu não tô achando. Página 37, 36.
A catáfora ou a anáfora? Isso, pode colocar ali como importantíssimo isso daqui, tá? Depois a gente conversa mais um pouquinho sobre isso. Mas isso daqui é muito legal para o texto de vocês. Eu trabalho muito nos elementos coesivos, né? Eu trabalho na redação do ensino médio, quando a gente trabalha a dissertação. Isso aí eu já vi com o terceirão no início do ano. Então, vamos lá. Na questão 1, eu vou, na verdade, fazer com vocês, tá? Em uma campanha relacionada ao trânsito, lê-se a seguinte frase: não use celular ao volante. Isso pode custar a sua vida. Nessa campanha, que tipo de relação coesiva a palavra isso estabelece? Anáfora. Isso mesmo, muito bem. Uma anáfora ou uma catafórica? Anafórica ou uma catafórica? Ela é uma anáfora, porque ela retoma todo o enunciado anterior, né? Esse isso aqui, ó, ele busca toda essa expressão anterior, tá? É bem simples, depois que pega a manha assim é bem tranquilo. Uhum. Ah, mas só depois de pegar a manha. Ah, mas tu pega rapidinho, Gabriel, tá reclamando? Tu é inteligente Só pra tô- caramba. Para evitar a repetição de palavras nas frases, complete os espaços com pronome demonstrativo adequado. Pode repetir o que, Kaline? A 1, ele faz uma relação de anafórica, pois retoma o enunciado anterior. Deu? Tá. Para evitar a repetição de palavras nas frases, complete os espaços com um pronome demonstrativo adequado. O Globo e Gazeta do Povo são 2 jornais estabelecidos. Este, em Curitiba, este é o mais próximo, tá? Ele sempre vai se referenciar, este sempre vai se referenciar ao mais próximo. Qual é o mais próximo? Gazeta do Povo, né? Em Curitiba. E aquele no Rio de Janeiro. Aquele está se referindo a quem? Globo. A Globo. O Globo, né? Tá? Então, este é sempre o mais próximo, tá? E aquele sempre o mais é o distante, tá? Minha camisa é mais colorida que essa que você está usando. Essa é quando eu estou no interlocutor aqui, eu estou conversando, né? Segunda pessoa. Aqui, ó, conversa, tá? Com ele. Então, quando eu tenho esse diálogo, eu estou falando com o meu interlocutor. Então, eu uso essa que está próximo de mim, tá? Seu livro tem poucas imagens. Aquele lá. Aquele lá, o advérbio lá, me diz que ele está longe de quem está falando. Entendem? Então, se está longe de quem está falando, eu vou usar o aquele. E a gente determina pelo advérbio lá, né? Que ele está dizendo que está distante, tá? Brasil e China jogarão no Maracanã. Este. Parecido com a letra A. Mas ali, este não. É esta, né? Porque é a China. Tem que concordar, tá? Então, esta se refere à China. E aquele ao Brasil, tá? Então, fica esta e aquele. Estão conseguindo entender um pouquinho aqui? Sim. Tranquilo, né? Explique por que a frase João encontrou Maria e lhe disse que sua prima estava doente é ambígua. Por que ela é ambígua? Porque não dá para saber de quem é a prima. De quem é a prima, se é de João ou se é
De Para Maria. Maria. E qual é o pronome que dá essa ambiguidade? Sua. Sua. Muito bem. É o que eu sempre bato lá no terceirão. Tomar muito cuidado com o pronome seu e o pronome sua, porque eles trazem essa ambiguidade ao texto. Então, quando a gente utiliza dentro do texto, ele fica confuso, não tem coesão, né? Não tem sentido, coerência. Então, ele não fica claro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando vocês forem fazer o texto de vocês. Usei o pronome seu ou sua, tem que ver se está mesmo de acordo com aquilo que você está se referenciando, tá? Tá, mas ô professora, aí tipo assim, eu quero dizer a mesma coisa que tá aqui, mas da Maria, eu quero especificar, né? O que que eu vou usar? Dela. A prima dela estava Não. doente. Ah, tá. Entendeu? Entendi. E no caso Nesse do caso outro aqui, é ó, dele. na segunda oração ali, ó, sugira uma reescrita para a frase a fim de eliminar a ambiguidade. Uma sugestão aqui da apostila, eu falei do dela aí, né? Seria uma sugestão, quer ver? Ó? João encontrou Maria e disse que a prima dela estava doente. Para ele, poderia ser, para se referir à prima de João, ele só colocaria o pronome dele, né? João encontrou Maria e disse que a prima dele estava doente. Dessas duas possibilidades, ou de um ou de outro. Entendeu? Uhum. É bem gostoso. Eu trabalhava isso com redação no ensino médio, a gente ficava desmistificando assim a ambiguidade e às vezes está tão incumbido na cabeça da gente que a gente não consegue ver, né? É uma coisa assim que Sim. A gente escreve o texto e parece que tá perfeito, mas quando você vai relendo pro dia, tá um negócio de doido. Exatamente. Onde é que À tá? primeira vista é uma coisa, mas quando se vê de novo é totalmente diferente. A gente imagina tu numa prova de vestibular, tu tá ali nervoso e tu não vê ambiguidade, ele quer que tu vê a ambiguidade, pede e tu não consegue ver. É muito tenso, né? Analise a função dos elementos em destaque e marque C para as alternativas corretas e I para incorretas. Contaram-me ontem que Jaqueline ocupará o cargo de gerente na empresa e que, por isso, está mudando para outra cidade. Se isto me entristeceu, já que somos amigas, aquilo me deixou muito feliz. Opa, né? O pronome isso é catafórico, pois anuncia a informação. Está mudando para outra cidade. Ali nessa expressão, pode ser que ele é uma catafórica? Não. Acho que não. Muito bem. O pronome isto é anafórico, pois retoma a informação mudando para outra cidade. Sim. O pronome isto é anafórico, pois retoma a informação. Contaram-me ontem que Jaqueline... Tananã, tananã, tananã. Não. Muito bem. O pronome aquilo é anafórico, pois retoma a informação. Está mudando... Não, totalmente fora, né? O pronome aquilo é anafórico, pois retoma a informação. Jaqueline ocupará o cargo de gerente na empresa. Sim. Verdadeiro. Correto. Então, ficou I, C, I e C. Pegaram? Sim. Ótimo. Última página. E aí fechamos o nosso caderno de atividades. Complete as frases com os pronomes demonstrativos adequados. O presidente da empresa olhou para o funcionário e disse-lhe: Estas palavras. Tá? Seu desempenho deve melhorar. Olha só, na B. Tananã, tempo. Brincávamos muito neste jardim. Naquele tempo, né? Naquela época. Então, ali eu tenho um pronome que está longe, certo?
Na C, divertimos-nos muito no ano passado. O motivo foi aquela viagem. Também no passado quer dizer que é distante, né? Que fizemos ao exterior. Ótimo. Eu caminhei pelo parque. Isso me deixou tranquila. Retomei todo o termo anterior, porque é coisa, né? Tananã, tananã, que você está lendo traz informações úteis. Interlocutor. Essa, meu interlocutor ali, ó. Essa revista que você está lendo me deixou tananã, tananã, tananã. Tá? Porque tá com o meu interlocutor. Na F, o presidente e o governador discutiram sobre o nosso estado, se é governador, este, né, é o mais próximo. E aquele. Muito bem. Não vamos ler ali, tá? Partimos lá. O pronome demonstrativo isso se refere ao trecho. Isso, tem que procurar. Que os Aqui, nossos isso, tá atletas aqui, estão ó. fazendo o melhor que podem para levantar a natação do Brasil do troféu José Finkel, né? É a letrinha C. Muito bem. Ele retoma todo o anterior, né? Isso mesmo. Fechou, então? Gente, fechamos a apostila, então, do caderno de atividades, tá? Isso todo feitinho, né? Ninguém pode falar nada agora. E na semana que vem, então, a gente não pegou a página 4. Qual? A 6. É C, né? A última que a gente fez agora. É C. A página 4, não peguei a 4. A 4, Kaline, é I, C, I e C. Pegou? Ok, tá. Professora, Oi. a professora notou alguma coisa referente à pergunta ali da Kaline? Quer dizer, a frase que ela não pegou a 4? Eu não peguei a 4. Para mim, ela deu um sentido de ambiguidade. Se era a questão ou a página. Ou a página, ele não deixou claro, né? A Kaline deixou ambíguo aí o negócio, né? Gente, ó, então aqui, antes de vocês saírem, vão saindo e deixando o okzinho aqui na chamada, tá? De novo, por favor. Chato isso, né? Mas a gente é obrigada a fazer isso, tá? Então, bom final de semana para vocês. Boa semana. Aos que vão fazer a segunda chamada, fiquem atentos. Aos que vão fazer a provinha de novo, né, da P2, fiquem atentos também, tá certo? Um beijo no coração de vocês e na semana que vem, com certeza, o meu aluno preferido, Tonho, querido. Vontade da gente cantar saudade da gente cantar aquele sertanejo lá, né, na sala. Fazer o palco lá a banda. Deixa que quando a gente voltar, nós vamos cantar a Fazendinha, né? E nós vamos cantar os nossos sertanejos, tá? Saudade também. Muita saudade de vocês, meu Deus. Professora. Nem fala. Também tem saudade e também tem a música Saudade. Tem. Tá bom, gente? Então, não esquece a saudade. Eu não sei cantar. Acho que quem canta é o Eduardo Costa. Eu não sei cantar. Tem uma parte que é assim, que tem a palavra saudade, quero arrancar esta página da minha vida. A aula ainda tá gravando, desculpa. Eu vou botar lá a voz do Gabriel, ó. Gabriel! Querido. Então tá, gente, ó, não vou mais tomar o tempo de vocês, tá? Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus, boa semana. Se cuidem, tá, queridos?
Se Professora, cuidem pra mim, tchau, tá? prof. Professora, Professora, boa tenha um bom semana. dia. Beijo, tchau. Tchau. Beijo. Tchau.